Em nome de Jesus, nós estamos a uma semana que passou da Páscoa, né? O domingo passado foi o Páscoa, então nós estamos na primeira semana pós-Páscoa. E, para quem não sabe, o dia de Pentecostes, ele aconteceu 7 semanas depois da Páscoa. O dia que o Espírito Santo desce à terra, o Espírito Santo vem e batiza os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, aconteceu exatamente 7 semanas depois da Páscoa. Então, nós vamos estar trabalhando 7 semanas, 7 domingos, falando um pouco acerca do Espírito Santo, falando um pouco acerca de Pentecostes, um pouco acerca dos dons do batismo com o Espírito Santo, falando um pouquinho acerca dele nas nossas vidas, nos capacitando para viver algo novo, algo diferente, para viver tudo aquilo que Deus já preparou para cada um de nós, porque sem a presença dele, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada e não somos ninguém mediante o Senhor. Porque o Espírito Santo é ele que nos cela. É ele que, quando Deus olha de cima para baixo, precisa ter o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que ele possa, então, entender, para que ele possa ver que nós cremos em Cristo Jesus e aceitamos, então, o sacrifício da cruz como sendo o sacrifício que nos trouxe salvação. Então, o Espírito Santo é a pessoa mais importante nas nossas vidas nesse momento da história que nós estamos vivendo. Teve o período da criação até Cristo, que Deus agiu. Depois teve a vinda de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo vai aos céus e inicia-se então o tempo da ação do Espírito Santo, que é o tempo que nós estamos vivendo. Porque até para que Cristo se manifeste em nós, é preciso que o Espírito Santo haja. Porque a manifestação de Jesus Cristo, ela vem através do Espírito Santo. Foi ele que pegou Cristo, desceu as profundezas, foi ele que levou Jesus aos céus e foi ele que ressuscitou Jesus. Então, no momento em que o Jesus Cristo vem e cumpre a sua obra, então o Espírito Santo entra em cena. E às vezes nós fazemos o que com ele? Negligenciamos o Espírito Santo, às vezes nós o afastamos da nossa vida, às vezes nós não o queremos, não o buscamos e não entendemos a necessidade de estar com ele, de viver com ele uma vida diária como um amigo. Você pode dizer, meu amigo Espírito Santo. Embora ele seja Deus, ele está sempre contigo e existem alguns livros maravilhosos que a gente lê acerca disso. Benny Hinn tem 2 que são livros que são best-sellers, que é Bem-vindo Espírito Santo e Bom Dia Espírito Santo. São 2 livros que no início do meu ministério mais ou menos basilaram a minha fé. Eu li esses livros e eu passei a compreender e aprender um pouco mais acerca do Espírito Santo e na nossa caminhada diária nós vamos falando com Deus e vamos pedindo para que ele manifeste em nós então o seu poder e fale conosco. E nos mostre quem ele é, o que ele faz, de que forma ele age e o que ele deseja de cada um de nós. Porque nós não viemos à toa neste lugar. Se nós viemos a este lugar, nós estamos obedecendo a um chamado. Embora você possa dizer, não, eu fui porque eu quis. Eu fui porque eu estava aqui visitando um amigo e o amigo foi. Não, tudo já foi preparado para que a gente vivesse esse momento na presença de Deus. Jesus Cristo, ele fala, não sois vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, se nós temos chamado, se nós temos promessa, se Deus fala conosco, então você pode ter certeza que você foi um chamado, que você é um escolhido, e se você está aqui ouvindo essa palavra, porque ele quis que você estivesse aqui essa noite para ouvir falar dele, aquele cara que vai ser ou é já o seu melhor amigo, né, em nome de Jesus. E aí nós vamos abrir no livro de Atos. Você pode abrir Atos capítulo 2. Nós vamos falar bastante sobre esse capítulo, não só hoje, mas nas próximas 7 semanas, porque basicamente se cumpre aqui uma profecia. E hoje o louvor que a pastora abriu fala muito acerca disso. Fala sobre chuva. E é o Espírito Santo que traz chuva sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que traz. É ele que faz chover sobre as nossas vidas nessa noite. É ele que faz chover nas nossas vidas no momento, no período da história que nós estamos vivendo. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso e entender que as coisas não surgem, não aparecem, não acontecem do nada.
Eu costumo dizer que não existe coincidência para cristão, existe cristocidência. E ela vem, manifesta em nós através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E aí sim, nós precisamos invocar o Espírito Santo todos os dias para andar conosco. Nós precisamos invocar o Espírito Santo para viver uma vida conosco, para que ele possa nos ensinar todas as coisas dentro daquilo que nós entendemos ou que ainda queremos entender acerca disso. Se eu não consigo entender a Bíblia, bom, eu vou abrir a minha Bíblia e falar, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Porque embora não tenha sido Deus que escreveu a Bíblia tem mais de 40 autores e ela foi escrita no período de 1.600 anos em 3 continentes diferentes. Vocês sabiam disso? A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes por mais de 40 escritores e todos os versículos possuem ligação entre si. Porque ela foi escrita por 40 pessoas diferentes, mas inspirada por uma pessoa só. Inspirada por Deus. Então, sempre que nós olhamos para ela, nós precisamos olhar e dizer, Espírito Santo, me ajuda. E esse Espírito Santo veio à Terra através de uma profecia que está no livro de Joel, acerca do que aconteceu aqui, que fala sobre o dia de Pentecostes. Que era uma festa judaica, mas nós não vamos tratar isso. A Páscoa era uma festa judaica antes de Cristo vir ressuscitar. Era uma festa judaica, nós falamos acerca disso semana passada, quem lembra? Nós falamos que era uma festa judaica e que ela acontecia desde os tempos de Moisés. Lembram? Então, o Pentecostes também era uma festa judaica. E aí, por que fala o dia de Pentecostes? Foi porque foi nesse dia que o Espírito Santo desce e cumpre. Então, não há promessa completa, mas sim, ele completa a sua obra ali, mas é uma promessa atemporal, ela vai se cumprir todos os dias até o final dos tempos, até Jesus voltar, que é o Pentecostes, que é o batismo do Espírito Santo, que é a descida dele. Então ele desceu, e tudo o que aconteceu naquele dia pode e vai acontecer nos nossos dias também. Em nome de Jesus, e a palavra diz assim, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, em outras traduções fala nossa própria língua natal, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfília e do Egito e das regiões de Líbia e das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Eu encerro a leitura aqui. E essa última fala, essa última parte do versículo nos mostra que o dom de línguas, que aqui está sendo falado, não era eles falando em outros idiomas. Era eles orando em língua estranha e Deus manifestando com que as pessoas pudessem entender cada um no seu idioma. E isso é possível acontecer. É possível acontecer. Porque uns entendiam na sua naturalidade e outros que não eram tão espirituais assim,
zombavam como se estivessem bêbados, porque estavam enrolando a sua língua e falando um monte de coisa que ninguém pode entender, a menos que alguém pudesse interpretá-las, mas não é sobre isso que vamos falar. Eu estou aqui falando que esse versículo, essa pontinha de versículo, então nos garante, nos mostra que a língua estranha existe desde o tempo da descida de Pentecostes. Desde o primeiro dia, então já se falava, já se orava, quando cheio do Espírito Santo, orações em línguas desconhecidas, em outras línguas. Então aqui eles estavam reunidos num lugar, num cenáculo. A palavra fala que eles estavam assentados e era por volta de 120 pessoas. Se você lembrar, no final dos evangelhos, fala que Jesus Cristo, antes de subir, ele fala: não saiam da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam da cidade até que venha poder sobre vós. Porque era uma promessa de Cristo. Quando eu for, ele vai vir. Rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Porque o que ele estava falando? Que esse estará com vocês todos os dias. Quando Cristo disse: estarei convosco até a consumação dos séculos, ele está falando: eu vou me manifestar no meio da igreja através da pessoa do Espírito Santo, que é outro Consolador de igual poder, igual glória que eu. Porque ele fala outro e não outra pessoa diferente, não outro como eu. Deus também, para viver no meio de vós, e não apenas no meio de vós, mas dentro de vocês. Então nós precisamos ter um entendimento de quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer aqui na Terra. Porque o dia de Pentecostes aconteceu, a profecia de Joel fala que no fim dos tempos ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai. Ele falaria que os jovens teriam visões, os velhos sonharão. Então ele começa a falar que ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre cada pessoa que entendesse e o buscasse e o desejasse. Agora, em outras partes, a palavra também fala que não se dá pérola aos porcos. Jesus não vai pegar uma pessoa que não quer o conhecer, que não está nem aí para ele, e enfiar o Espírito Santo dentro dela obrigatoriamente. Não, não vai. É preciso, é necessário ouvir a palavra de bom grado e entender e falar: eu quero, eu desejo isso para a minha vida, eu quero uma transformação completa, total na minha vida, Senhor. Então Deus vem e age nas nossas vidas, nos trazendo primeiramente o seu Espírito. Depois, ele vem e nos enche do seu poder, da sua glória. E é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo para poder fazer as coisas que necessitamos fazer como cristãos aqui na Terra. Se você parar para lembrar, aqui nós temos, aqui nesse capítulo, nós temos logo após o versículo que nós lemos, então a partir do 14, nós não vamos ler hoje, nós vemos o sermão de Pedro, o apóstolo Pedro, um homem iletrado, um homem que não sabia escrever. As duas cartas que ele escreve é ditado, nem ele que escreve, as duas cartas que ele envia é ditado para alguém escrever, porque ele não sabia nem escrever. Um homem simples, um pescador, que no primeiro sermão, após a descida do Espírito Santo, converte-se 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ouvem a pregação de Pedro e entendem. A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então imagine o que Deus faz na vida de uma pessoa que crê e o que Deus faz na vida de uma pessoa que anseia por Ele, que deseja por Ele e que luta consigo mesmo, com a sua própria natureza pecaminosa e errônea por Ele. Porque todos os dias, a Bíblia diz que nós somos entregues todos os dias, mas todos os dias nós somos feitos livres, desde que nós mesmos venhamos a buscar a Deus e a orar ao Senhor e pedir para que Ele nos livre de tudo mal, de tudo aquilo que pode nos afastar da sua presença. E, queridos, tem tanta coisa que pode nos afastar da presença de Deus. Tem tanta coisa que pode nos afastar da presença de Deus que nós não temos como enumerar aqui. Nós não temos tempo disponível para enumerar as situações que podem nos afastar da presença de Deus, desde uma mais simples, que seria bater o dedo mindinho no sofá da sala, que faz a gente liberar aquele palavrão às vezes, né? A gente vê, né, quem está convertido, né?
O resto foi uma brincadeira. Mas ali nós vemos o que tem dentro do nosso coração, né? Nós batemos o dedo minguinho, enfim. Mas tantas coisas podem acontecer para nos afastar do amor do Pai. Tantas coisas podem. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha escrito e dito assim, o que poderá nos afastar do amor de Deus? Mas o que o apóstolo Paulo quis colocar, não que algo ou alguém possa nos afastar do amor de Deus, no sentido de nós estarmos ali buscando intencionalmente ao Senhor. Nada pode nos tirar da sua presença. Mas o problema são quando as coisas atingem o nosso coração e nós desistimos de buscá-lo. Porque se você quiser a Deus, nada pode te afastar dele. Mas se você não desejá-lo, até a brincadeira, né? O teu minguinho no sofá pode te afastar dele, se você não deseja mais andar e estar com ele. Mas, enfim, aqui nós vemos então um cumprir de profecia, que se cumpre todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos e falamos, Deus, eu preciso de ti. Me batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Então ele vem e nos enche do seu Espírito, e nos enche do seu poder. E é interessante, queridos, que Jesus Cristo, ele, vamos usar esse termo, ele proíbe os seus discípulos de fazer qualquer coisa sem antes receber esta promessa. Ele proíbe o seu espírito de fazer, de tomar qualquer atitude. Ele fala, não saiam de Jerusalém. O que ele quis falar, não vão anunciar ainda o evangelho a ninguém antes que vocês sejam revestidos de poder. Antes que vocês queiram, de fato, busquem e recebam a promessa que eu fiz a vocês. Não façam nada, não se movam, não façam. Sabe? E às vezes nós queremos e nós tentamos nas nossas vidas tomar decisões e rumos sem consultar ou sem saber qual é a vontade do Senhor para nós. Decisões sérias. Decisões que vão definir o nosso futuro. Nós queremos tomar muitas vezes com as nossas emoções alteradas. Decisões que nós tomamos num lapso de uma decisão que nós tomamos num lapso de um emocional abalado que vão perdurar 10 anos, 15 anos, 20 anos das nossas vidas. Nós vamos pagar e sofrer por aquilo. Pagar e sofrer por aquilo. Por causa de uma decisão que nós tomamos sem consultar a Deus. Uma decisão sem que o Espírito Santo tocasse os nossos corações, sem que Ele falasse conosco. E Ele está aqui para falar com você. E Ele não apenas está aqui neste lugar, mas Ele está dentro de você para ouvir você e para falar com você. Porém, é necessário que nós venhamos excluir os barulhos externos e nos concentre na palavra de Deus, nos concentre na sua presença, para que a gente possa então ouvi-lo, entendê-lo, para que a gente possa obedecê-lo. O que Ele está falando ao seu coração nessa noite? O que Ele tem falado na sua mente, o que Ele tem feito, o que Ele tem falado para você. É claro que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos precisam passar pelo crivo da palavra. Deus falou comigo, pastor, o quê? Se estiver fora da Bíblia, está errado, queridos. Não foi Deus que falou com você. São as suas emoções, ou é outro espírito que está falando. Mas nós temos então que conhecer a palavra, conhecer as Escrituras e ouvir a Deus. E a partir deste momento, passar pelo crivo da palavra de Deus, aquilo que nós estamos sentindo e pensando, para que a gente possa entender a importância das decisões corretas. O apóstolo Paulo, certa vez, estava para sair de um lugar a outro, e a Bíblia diz, e fomos impedidos pelo Espírito. Impedidos pelo Espírito. Eu conto a história de um sargento, que a gente conhece, um conhecido nosso, trabalhava, foi sargento quase 30 anos, da Brigada Militar, na Bom Jesus. Quem conhece a Bom Jesus? Foi sargento na Bom Jesus em Porto Alegre, quase 30 anos. E um dia ele estava
Estava no posto, eles receberam uma chamada de uma confusão num baile funk, e foi ele, o soldado, para ver o que estava acontecendo. Ele estava de carona, o soldado dirigindo, e eles estavam descendo uma lomba, e lá embaixo tinha uma avenida, onde ele teria que dobrar à direita, e a casa já onde ele tinha que ir era logo à direita. E chega em algum momento que ele não sabe dizer porquê, mas ele sentiu que ele precisava parar a viatura. E ele olhou para o soldado e falou: só um pouquinho, encosta o carro aqui. Se aproximando da esquina. E o soldado: sargento, o que que... Não, encosta o carro aqui, eu tô te falando, encosta o carro aqui. E o soldado encosta o carro. O que foi, sargento? Não sei, só um pouquinho. Não deu 10 segundos. Não deu 10 segundos. E duas gangues se encontram na rua onde eles iriam entrar e trocaram tiros e teve 7 mortos. Imagine o que aconteceria com uma viatura de polícia no meio. Uma de um lado, outra do outro, eles iam cair no meio do tiroteio. Elas iam ou elas iam atirar nele? E desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas da nossa vida, Deus quer falar conosco. Desde as nossas decisões de onde trabalhar, do que estudar, do que fazer, de onde ir, Deus deseja participar. Porque o Espírito Santo, ele veio a essa terra para todas essas coisas. Todas estas coisas. Ele é o nosso melhor conselheiro. Ele é aquele que vai à frente, é aquele que nos guarda, é aquele que nos cuida, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos mantém firme, é aquele que nos mantém de pé, nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos que nós mais necessitamos dele, da sua presença, nos momentos, às vezes, amados, em que parece que ninguém mais está conosco. Foi falado aqui, a pastora me disse acerca disso. Parece que estamos cheios de gente em volta, mas ainda assim, sozinhos. Quem não viveu isso numa escola, quem não viveu isso num trabalho, onde você tem 10, 15, 20 pessoas ao seu redor, mas você está só, necessitado, você não entende como você pode se sentir daquele jeito, se a sua família ama você, se os seus amigos andam com você, como você pode se sentir só, rodeado de pessoas, mas você sente-se só por uma necessidade que nós temos de buscar o Senhor, que foi intrínseca, ela é intrínseca dentro do ser humano. Ela foi colocada em nós, porque nós viemos do Pai. A palavra de Deus fala que nós somos gerados nele antes da fundação do mundo. Então nós somos gerados nele e viemos por essa terra por um pouco período de tempo. Então nós necessitamos retornar para ele. Mas nós temos a oportunidade de viver com ele aqui na terra e desfrutar de todas as coisas que ele nos prometeu. Porque quando nós viemos a entender o que é a pessoa do Espírito Santo, nós só conseguimos viver isso, nós só conseguimos entender isso e ter acesso a isso se formos participantes do reino dos céus. Que vem através da nossa fé em Cristo, que vem através da nossa entrega para Ele, e que vem através da nossa opção de querer segui-lo e estar com Ele e decidir: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és a rocha, Tu és a minha salvação, Tu és quem eu confio, Tu és aquele que eu desejo que esteja comigo todos os dias, que eu desejo que esteja comigo sempre. És Tu, Senhor. Então, a partir deste momento, aquilo que aconteceu lá em Pentecoste pode nos pegar hoje aqui. Porque lá em Pentecostes, aqueles homens conheciam a Jesus e entenderam o sacrifício da cruz e viram Cristo na sua ressurreição. E estavam lá em obediência a Ele. Não vamos nos mover até que nós recebamos aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele prometeu. O que Ele tem nos prometido? Nós precisamos obedecê-lo e andar com Ele. E depois de entendermos isso, sim, nós podemos ser revestidos de poder. Depois disso, sim, porque quando saem daqui, existe, amados, depois de 3.000 homens que aceitaram Jesus, ali no verso 37, você vê o título do verso 17, são 3.000 homens batizados.
Então ali o reino dos céus já cresceu exponencialmente. Homens que creram em Jesus foram batizados nas águas e receberam o batismo com o Espírito Santo. Então já não eram mais 120 cheios do Espírito Santo, já eram 3.120 pessoas. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e a igreja crescia e prevalecia na doutrina dos apóstolos. Nós vemos o reino dos céus prosperar, nós vemos o reino dos céus